Aqui hoje, começando a semana essa tão marcante, né? Para nós que acreditamos e seguimos os ensinamentos de Jesus, que é a Semana da Páscoa. Mas não estamos aqui para falarmos da Páscoa, não hoje. Nós aqui no centro, para quem não sabe, a gente tem seguido um livro que se chama Vinhas de Luz. Então, cada semana, um de nós vem aqui conversar um pouquinho sobre os ensinamentos desse livro. E o ensinamento que vamos conversar hoje é o de número 99, que se chama Nos Diversos Caminhos. E, como todo texto do Vinha de Luz, ele começa sempre com um versículo que está no Evangelho da segunda carta aos Coríntios, que é o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Embora não estamos aqui hoje para falar sobre a Páscoa, mas a gente sempre lembra, desde pequeno, quem tem a origem católica, quem não tem, sempre ouve o pessoal falando, Semana Santa, semana de reflexão, semana da gente pensar tudo que Jesus passou para nos trazer os seus ensinamentos. E esse versículo fala justamente disso, para a gente fazer uma autoanálise. Será que nós, conosco mesmos, estamos firmes na nossa fé? E a única pessoa que nós precisamos provar isso, segundo o versículo, é para nós mesmos. Bom, nesse texto, o Emmanuel ele traz 9 comportamentos que estão longe do ideal para uma pessoa espírita. Mas eu sei que aqui, isso não vai servir para ninguém. Sei que todos nós somos exemplos de espírita. Sei que a nossa casa espírita é 100%. Não tem nenhum problema, que nada vai servir para nós. Como diria uma professora amiga minha, essas coisas acontecem só no norte de Minas, só naquelas casas espíritas grandes, lá para as Belzontes da vida, né? As casas espíritas de Varginha, que é grandes, né? Mas para nós aqui, gente, não vai servir de nada. Mas, como estamos aqui falando não somente para os encarnados, também para os desencarnados, e agora a versão high-tech, né? Para os nossos colegas do YouTube, vamos conversar um pouquinho sobre esses 9 comportamentos. O primeiro, Emmanuel diz assim: o que está longe do ideal? Permanecer na periferia dos ensinamentos, exigindo novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Como não serve para a gente, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que já falou assim: eu só vou acreditar no centro espírita o dia que eu ver um espírita. Eu só vou acreditar na doutrina espírita o dia que eu receber uma psicografia. Aí eu vou acreditar. Eu só vou acreditar na doutrina espírita se eu for no centro e eu ver que aconteceu alguma coisa diferente. A luz piscar, uma coisa pegar fogo, um livro sair voando. Porque aí eu vou acreditar que existe espírito. Porque esse negócio de eu acreditar numa coisa que eu não posso ver, já chega eu acreditar no oxigênio que eu respiro. Mais do que isso é demais para mim. E quantas vezes a gente não pega duvidando dos ensinamentos que são para nós, porque não são algo de concreto? Nenhuma vez, né, gente? Porque nós aqui, somos perfeitos já. E aí, a gente tem o segundo comportamento: se demorar na região das letras, estimando as longas discussões sem proveito real. Eu sei que é legal, que é gostoso a gente conversar sobre a nossa doutrina.
uma pessoa que pensa diferente, uma pessoa que pensa igual. Só que a gente tem que fazer uso do bom senso. Porque às vezes a gente fica falando. Já falei falando? Falando. Que as pessoas vão falar assim, Deus me livre desse povo espírita. Tá louco? A gente quando pergunta uma coisa, eles falam a codificação inteira do Kardec. E qual que é a vantagem nisso? Pois é, foi a minha outra palestra. Ah, tá vendo, gente? Eu adoro pessoas assíduas no centro. E aí, a gente, seguindo esse segundo comportamento, o Emmanuel traz mais um. Preferir a zona do sectarismo, lançando-se às lutas de separatividade, lamentáveis e cruéis. Porque, às vezes, a gente não sabe expor o nosso ponto de vista sem atacar, sem ofender, sem se mostrar intolerante àquilo que a outra pessoa nos disse, só porque é diferente das nossas convicções. E a gente vê que isso vai muito além. Então, como eu disse, só nas casas espíritas maiores, as pessoas que frequentam a casa espírita têm pensamentos diferentes. Uma pessoa acha que tem que ser de um jeito, outra pessoa acha que tem que ser do outro. Mas se nós estamos aqui encarnados para aprender uns com os outros, não é somente nas diferenças da nossa família que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender também nas nossas diferenças enquanto grupo que frequenta uma casa espírita. Que a gente sabe que a gente tem uma gestão democrática, nós temos assembleia, todas as pessoas têm a oportunidade de opinar sobre o andamento da casa espírita, sobre os eventos, e a gente chega a tudo num consenso. Mas em quantos outros lugares que a gente vê que não é assim? Que por causa de um pensamento diverso, começa a questão aquela picuinha, às vezes leva para o pessoal, às vezes geram conflitos, e a gente vê que um lugar onde a gente precisaria estar trabalhando o nosso centro de coletividade, tolerância e paciência, nos vemos como arbitrários. Não permitindo que seja feito o livre-arbítrio. Quem nunca se esteve numa decisão, principalmente no trabalho, onde todo mundo fala para o chefe, e isso não vai dar certo, não faz assim, mas aí o chefe fala assim, eu sou o chefe, eu decido, vai ser assim, pronto, acabou. E aí depois acontece o quê? Dá errado! E a gente, para não ser mandado embora, não pode nem falar. Eu avisei! Porque, né? Nossas contas no final do mês, a gente tem que resguardar bem o nosso emprego. Mas isso acontece. E nós precisamos de lembrar dessas qualidades e também defeitos quando nós estamos numa casa espírita. Porque não é porque todos que estão aqui são espíritas que todos aqui são perfeitos. Até porque se perfeitos fôssemos, nós nem estaríamos aqui. Então, quer dizer que, você não pode achar um 100%, gente. Mas, às vezes, vocês são 99%. Que, como eu falei, nada que está aqui serve para gente, né? Só para grandes movimentos espíritas. E aí, nós temos o quarto comportamento, que é se cristalizar no eu, dormitando nos petidórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. As pessoas, às vezes, acham que tudo gira em torno dela, que o anjo da guarda tem que estar com ela 24 horas por dia, que a espiritualidade tem que atendê-la 24 horas por dia, que a espiritualidade tem que intuí-la 24 horas por dia, porque ela se acha a última bolacha do pacote. E a gente começa a pensar o quê? Se eu sou a última bolacha do pacote, a gente começa a cobrar da espiritualidade, a fazer muito mais daquilo que faz pra gente, que já é mais do que a gente merece.
mas ainda assim fica. Só lembra de fazer prece na hora de pedir. E para pedir por ela, não é para pedir por outra pessoa não, porque, nossa, a espiritualidade é tão ocupada, eu não vou pedir pelo meu colega não, vou pedir só para mim mesmo. Vai que por falta de tempo, eles resolvem atender o outro e não resolvem me atender. E aí a gente vê que a questão do nosso egoísmo vai muito além de coisas materiais. Vai também para isso. Para a gente achar que todo mundo está por nossa conta. E aí, por a gente achar que a espiritualidade está por conta da gente, a gente não quer fazer nada com a nossa encarnação. Por quê? A espiritualidade vai resolver para mim. Ah, eu tô com problema? Não. Vou fazer uma prece, vou pedir para os amigos espirituais. Você não vai resolver? Não. Tudo, não cai uma folha da árvore se Deus não quer. Mas será que Deus, entre aspas, será que a espiritualidade gostaria de ver tantas coisas horrendas que estão acontecendo no nosso mundo? Vocês acham que os bons espíritos, que Deus é de fato conivente com tudo essas horrorosas, horrendas, eu não sei nem palavra, para tantas coisas cruéis que a gente vê nesse mundo? Então a gente precisa pensar. A espiritualidade nos ajuda, nos intui, nos protege. Mas as ações são nossas. Quem tem que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa somos nós. Claro que a gente vai pedir, gente. Claro que nós vamos fazer prece. Claro que a gente vai pedir por nós e pelos outros. Mas a gente só não pode pensar que a espiritualidade está por conta da gente. Porque quantos encarnados tem no mundo agora, eu já nem sei mais, gente. Saí da escola, não lembro quantos habitantes tem no planeta. Acho que é uns 15 bilhões por aí, Armando? Quantos? 8 bilhões? Encarnados, né? 8 bilhões encarnados. Imagina, assessoria para 8 bilhões de pessoas. Mas os desencarnados, que são 3 vezes mais, segundo a conta. Então, 24 desencarnados com 8 desencarnados, 32 seres humanos, bilhões. Será que a gente realmente é aquele único que vai ser atendido? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, cansei de orar, cansei de fazer prece, não tenho uma luz. Será que eu vou ser a única pessoa? Será que eu sou a única pessoa que tem feito prece? Será que eu sou a única pessoa com problemas? Será que o meu campo vibratório está equilibrado o suficiente para eu perceber aquilo que a espiritualidade está me dizendo? E aí, a gente vai para o próximo erro, que é se retardar nos desvarios passionais, rogando alimento para as emoções, mantendo-se distante do legítimo entendimento. Ou seja, quem nunca agiu por impulso? Quem nunca agiu sem pensar? Às vezes a gente está no meio daquela raiva, daquela fúria, a gente tem que parar, pensar, como diz o nosso lar, bebe um golinho d'água, né? Bebe uma água, para a gente poder se aproximar do legítimo entendimento. Porque é muito fácil a gente fazer, né, as bobagens da vida, nos impulsos, e depois colocar a culpa na espiritualidade que não estava lá. É muito fácil. Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim. E aí, a gente, dessa forma, a gente fica preso nos nossos próprios erros. Porque a gente age por impulso, não escuta por espiritualidade. E aí, se alguém chegar para nós e falar alguma coisa, olha, para, respira, as coisas não são bem assim. Você não conhece minha vida? Nossa, mas olha, fulano, eu já vi uma pessoa que passou por uma situação parecida, que deu certo. Ah, mas a vida dela é diferente da minha. Ih, a minha é muito pior. É igual quando a gente começa a falar de doença, né? E a gente fala assim, nossa, tô com uma dor de cabeça. Aí chega outra, ah, dor de cabeça? E eu que tô com dor de cabeça e cólica? A outra, dor de cabeça e cólica? Gente, eu tô passando por uma cólica de rins que é pior que a dor no parto.
Não, mas cólica de rins, então vai no hospital, toma um soro. Ih, a minha cólica de rins é diferente. Não adianta eu tomar soro, não. Eu tenho que fazer um tratamento, ou seja, a pessoa fica se retardando para a sua evolução. Por mais que cada um seja único, por mais que cada um tenha a sua trajetória espiritual, sempre tem um ensinamento que a gente pode aprender de acordo com a vivência de alguém. Se não fosse assim, adiantaria a gente seguir o Mestre Jesus? E aí, a gente vai para o 6º erro, que é se atirar às correntes da tristeza negativa, gastando tempo em lamentações estéril. Ou seja, todo o tempinho que a gente tem livre, a gente reclama. Reclama, reclama, reclama. Não é possível que tudo na vida de algumas pessoas seja tão ruim a ponto dela reclamar de tudo. É igual eu costumo dizer, tem algumas pessoas que se ganharem um prêmio de 10 mil reais em barras de ouro, vai reclamar. Vai reclamar porque foi só 10, vai reclamar porque foi em barra de ouro, porque agora não sabe como que troca barra de ouro em dinheiro, porque isso vai dar um trabalhão. Gente, você ganhou um prêmio! Mas tem pessoas que não, que até no prêmio tá achando ruim. E a gente vai para o erro número 7. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmo, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. E aí fala assim, nossa, mas quer dizer que eu não posso ter dúvida? Devemos. Nós não sabemos de tudo. Mas o que nós fazemos com as nossas dúvidas? Às vezes, a gente faz uma pergunta para uma pessoa que a gente julga mais inteligente do que a gente. E aquela pessoa não fala aquilo que a gente quer ouvir. E a gente, ao invés de procurar, nos nossos livros, ou até hoje em dia que seja uma resposta meio torta do ChatGPT, que ele erra, viu, gente? Só para avisar, tá? E não sabe fazer conta, porque eu precisei e não fez. Então, cuidado com o ChatGPT. A gente simplesmente fala assim, fulano sabe nada não. Eu perguntei para ele, começou a falar umas coisas, nada com nada. Não sabe nada não. Mas ele estava ali, você perguntou, ele estava quietinho, ele se propôs a ajudar, estendeu a mão. E você ainda está criticando, defamando? Então, assim, no meio que eu trabalho, a gente vê isso acontecer. Porque nós temos os nossos colegas bambambãs inspetores que eles, assim, têm a lei na ponta da língua. Infelizmente, os meus neurônios não dão conta, porque é muita lei que eles têm que saber mesmo. Mas aí a gente às vezes escuta, nossa, perguntei uma coisa para o inspetor fulano, você acredita que ele não sabia? Nossa, mas como que o inspetor não sabe isso? Mas como que não sabe aquilo? Não sabe, gente, porque é humano. Ninguém sabe de tudo. E outra, gente, nós estamos aqui, com exceção da Dedé, todo mundo mais de 20. A cabeça já não é a mesma. Depois que vira mãe, descobri que é comprovado cientificamente que parte da memória já começa a dar piti. Ou seja, quem é mãe está pior ainda. E no correria, no estresse do dia a dia, é tanta informação que não dá tempo da gente gravar. A neurociência comprova isso. Por que dormir é importante? Porque tudo aquilo que a gente viu durante o dia se acomoda no nosso cérebro e é onde a gente aprende. Por isso que quem tem insônia tem lapsos de memória. Por isso que se a gente não dorme bem, a nossa produtividade não é a mesma. Isso, gente, não sou eu que estou falando. Isso é comprovado cientificamente. E aí, diante de uma pessoa que a gente consulta, ela não soube nos responder naquele momento, será que a falha está de fato nela? Será que ela que realmente é uma pessoa de um profissionalismo questionável, um conhecimento questionável? Então, nós precisamos, quando fala vigiai e orai, é a nossa vida, nossos pensamentos, nossas colocações. E quando a gente pergunta uma resposta para alguém que não sabe,
Onde que está a nossa iniciativa em procurar? Nós vamos ficar só reclamando que não tivemos a resposta ou vamos atrás para descobrir o que é? E aí, quando se fala em descobrir o que é, vamos para o item 8, que é quando se prendem a curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Curiosidade é diferente de sede de conhecimento. Uma coisa é você perguntar, porque você está curiosa, quer saber como que funciona, um detalhe em linhas gerais. Conhecer demanda estudo. Estudo não é você pegar um textinho de 10 linhas, ler e achar que entende tudo. Que é por essa de achar que pessoas leem um textinho de 10 linhas que acham que entende tudo, que em pleno século XXI a gente vê quantos cientistas tentando provar novamente que a Terra é redonda. Nossa! Gente! Aí a gente pensa, vamos deixar os nossos cientistas fazer novas descobertas? Não, eles vão tendo que voltar lá no século XIV, nos experimentos, desenvolver máquinas mais apuradas, porque desacreditam, né, nos instrumentos que foram feitos anteriormente, para provar que a Terra é redonda. Ou seja, poderíamos estar avançando muito mais. Não estamos por quê? Por causa de pessoas que não têm sede de conhecimento, que não procuram estudar e conhecer as coisas a fundo. E isso não é somente sobre coisas que envolvem a ciência. Nesse texto que o Emmanuel traz para nós, espíritas, fala muito disso. E eu até pensei que eu tinha entendido errado. Eu assisti vários vídeos e eu vi que tudo converge para uma mesma coisa. Claro, gente, que o nosso centro espírita ele está aberto para qualquer pessoa que chegar aqui. Estamos aqui às segundas-feiras, com palestras, com os passes em seguida, temos os estudos presenciais, temos a terça-feira que é online, temos quarta-feira que é presencial, nós temos. Só que quantas pessoas que ficam borboletando por aí só por curiosidade? Ah, vou lá no centro ver que jeito que é isso. Ah, não gostei muito desse estudo não. Quer saber? Vou lá no grupo de jovens. Ah, o grupo de jovens, beleza, cantei, ah, legal. Ah, mas parece que tá faltando alguma coisa. Já sei, vou na missa. Aí vai na missa. Ah, foi na missa, muito bom. Ai, mas parece que falta alguma coisa, eu não sei, parece que eu não tô concordando com tudo. Ah, minha amiga me chamou para ir no culto da igreja dela. Eu vou lá na igreja dela. Aí o que acontece? Essa pessoa ficou borboletando para lá e para cá, não se aprofundou em nenhum lugar e com isso não trabalhou. Gente, pelo nosso grau de entendimento, claro que pode ser que você não vai achar nenhuma doutrina que te atenda 100%. Mas o que nós precisamos fazer? Não é provar para nós mesmos a nossa fé? Agora, a fé que a gente tem é só a gente sentir e acreditar que as coisas vão resolver? A minha doutrina não é assim, vitimista, não. Por que muitas pessoas fogem da doutrina espírita? Porque ela pega a responsabilidade e joga na nossa cara, pior que um tapa. Diferente de outras que acreditam que tudo é destino. O que não deu, não deu. Ah, não tem problema, Jesus vai vir aqui me buscar. Se eu arrepender no meu segundo antes de morrer, tá tudo bem. Posso fazer tudo do jeito que eu quero? Não. Do mesmo modo que tudo tem uma consequência, nós temos consequência para tudo que a gente faz. Agora, se o mundo está aí, é por falta de trabalhadores. E não vou dizer trabalhadores da doutrina espírita. Trabalhadores. Faltam bons espíritas, faltam bons católicos, faltam bons evangélicos. Porque eu lembro um dia que eu levei um lava-cara numa reunião aqui que eu nunca esqueço. E eu sempre que eu posso eu falo isso. Estávamos aqui num estudo de preparação para a reunião mediúnica
E a gente gostava de conversar ao final. E eu falei pro Henrique, falei, nossa, Henrique, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais pelo Enem. Cada semana que você passa, abre uma igreja diferente, com um nome diferente. Onde que vai parar isso? Que fim que vai ser esse? Ele parou com aquela calma de sempre, né? Que o Henrique, assim, muito sublime. Muito sublime. Muito sublime. Que bom que é a igreja, pior se fosse um bar, né? Porque imagina, cada esquina abre um bar, cada esquina mais um tonto caindo, não é melhor cada esquina abrir uma igreja e ter alguém rezando? Pelo menos quando tá rezando, tá fazendo coisa errada, né? Nossa, depois dessa, não reclamo, a gente pode inventar a igreja que vocês quiserem, que ó, vou bater palma. Mas que sejam bons trabalhadores, porque hoje, tanto pela curiosidade de conhecer muitas religiões, eu quero conhecer todas para ver qual que eu me encaixo. Até você conhecer todas, você já desencarnou, porque não deu tempo. Ou você vai conhecer, ou é só uma curiosidade de ir lá um dia? Porque quem vem na casa espírita hoje, pela primeira vez, e vir segunda-feira, é totalmente diferente. Cada semana tem um palestrante diferente, embora tenha rotina, tem um texto diferente. Nós temos os livros Vinha de Luz, que são reflexões mais evangélicas, mais reflexivas, mas a doutrina não é só isso. Nós temos o dia, uma vez ao mês, que são estudos mais científicos, porque a minha doutrina fala isso, que nós devemos seguir a ciência. E que se com a evolução do tempo, com a evolução do mundo, a ciência se contrapor à doutrina, podemos seguir a ciência. Porque de acordo com o nosso entendimento, nós temos a nossa doutrina. Mas a ciência, como nós, também está em evolução. E a gente não pode ficar para trás. Não mesmo. E, por último, o último item, aqueles que se regozijam na presunção passam o dia urzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Porque aí a gente fala assim, então vou arregaçar as mangas e vou trabalhar em prol da minha fé. E aí eu fico, Vânia, por que você não veio no centro? Vânia, você não foi na reunião? Mas você tem que ir, Vânia. Por que você não foi? Você leu o livro em casa? Por que você não leu? Você está estudando? Você está lendo Evangelho? Todo dia tem que ler Evangelho. Olha, e Evangelho no lar? Você está fazendo? Mas você não sabe que tem que fazer? Toda semana? Tem que fazer. Gente, não é cobrando os outros que as coisas vão para frente, não. É igual eu falava lá na escola para minhas crianças. É cada um cuidando da sua vidinha. Claro que nós estamos num grupo, é natural a gente perguntar, nossa, Vânia, não te vi no encontro de terça, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ele não deu tempo. Não, beleza, joia. Foi uma conversa saudável. Não foi uma inquisição. Porque tem algumas pessoas que começam a aprender, conhecer um pouquinho mais que a doutrina, já se acham o maioral. E a nossa doutrina é tão sábia, na minha percepção, que nós não temos uma pessoa que a gente considera o maioral. Nós temos muitos livros, muitos estudiosos, muitas psicografias e pessoas da vida comum que nos trazem ensinamentos para a gente se melhorar a cada dia. Porque qual é a principal essência da doutrina espírita? Sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Se eu conseguir ser uma pessoa melhor, com certeza o mundo vai ser uma pessoa melhor. Porque eu estou nele e eu me aprimorei. E aí, a gente vê que o Emmanuel, ele não ia dar só esses chacoalhões na cara dos espíritas, não. Na nossa cara, não. Claro que ele ia dar uma luz de esperança. Está lá, no último parágrafo, com 3 linhas, a luz que o Emmanuel nos deixou. Que ele não ia apontar os nossos erros e nos dar um caminho. Pois dentre os diversos caminhos que nós temos na vida, qual o caminho
que nós devemos seguir. Como não falar do caminho de Jesus, estando nessa semana que ele está em evidência? Semana que nem precisamos ter uma mediunidade muito exacerbada para perceber como a energia é diferente. Principalmente sexta-feira, a gente vê cidade mais calada, tudo mais calado, todo mundo mais contido, aquele peso. E não é questão somente, é o dia de que não come carne, não, mas a gente sente que o clima, a energia está diferente. E a gente, para depois, no domingo, como é um dia de alegria, né? Para os que fazem penitência, 40 dias de privação, chega sábado, domingo, que bom, finalmente cumpri minha penitência. Mas para nós espíritas, nós vamos um pouco mais além. Até porque a gente fala que Páscoa é o renascimento de Jesus. Quem fala isso pode ser até católico, sinto em dizer, mas está errado. Porque a Páscoa existe antes de Jesus. Ela é uma festa judaica. Então, a gente precisa rever essas coisas. E como nós, espíritas, falamos que precisamos avançar junto com a ciência, que eu gostaria de trazer uma pequena reflexão antes da gente encerrar. Que nós, enquanto espíritas, a gente precisa estar atento a alguns detalhes. No meu emprego número 2, que eu trabalho para o MEC, eu acho que eu sou uma moça, deixa eu ver, acho que eu tenho 4 empregos, se eu for contar a maternidade. Mas assim, trabalho para o Estado, trabalho para o MEC, trabalho nos personalizados, trabalho em casa, então assim, tenho muitos empregos, né? Mas lá no MEC, eu trabalho no Pacto da EJA, Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos. E nas nossas primeiras reuniões, o pessoal falava, eu trabalho muito tempo no EJA, eu trabalho muito tempo no EJA, o EJA é muito bom. Aí foi falado, gente, se vocês trabalham na EJA, vocês precisam primeiro aprender a falar o correto. Porque como vocês vão dar credibilidade se vocês estão falando errado? Não é o EJA, é a EJA. E para nós espíritas, nós precisamos estar atentos a alguns detalhes, principalmente quando chega nesses períodos de feriados católicos, porque o nosso calendário, né, ele é com base em celebrações católicas, para a gente estar atento a algumas palavrinhas que a gente usa sempre. Vamos conseguir parar de usar de uma vez? Claro que não, gente, pois a nossa sociedade assim fala, mas eu gostaria de deixar essa reflexão, porque quando alguém não respeita o Código Penal brasileiro, essa pessoa comete um crime. Quando uma pessoa não está de acordo com as leis divinas, ela comete o quê? Um pecado. Só que se nós espíritas não acreditamos no pecado, pois para nós, Jesus não veio aqui dar salvação tirando o pecado da gente. Ele veio nos mostrar como deve ser o nosso caminho enquanto pessoa encarnada aqui na Terra. Então a gente tem que pensar muito bem antes de falar pecado. Porque se a gente não acredita nele, como que a gente comete ele? É incoerente. Mas aí, o que a gente faz? A gente erra. A gente erra. Do mesmo jeito que a gente erra no dia a dia, a gente também erra com as leis divinas. Porque nós estamos aqui encarnados. E a mesma coisa quando a gente vê, a gente fala, Jesus ressuscitou. Nós espíritas não acreditamos na ressurreição. Porque a partir do momento que um corpo perdeu a vida, a partir do momento que todos os laços que ligam o perispírito à matéria, todos esses laços foram rompidos, eles não serão mais refeitos. Então, a gente acredita na reencarnação, que é um pouquinho diferente.
E por que é em outro corpo? Porque a gente não acredita na ressurreição. Mas como que Jesus apareceu então no domingo? A Geni já falou, já soprou. Geni, Vânia, Armando e Kardec não vale. Não vale. Não vale. A Vânia não vale, a Armando não vale. Por quê, gente? Porque a gente sabe que os espíritos conseguem se materializar. Então, quando a gente não quer dizer que a gente, por ser espírita, a gente tem descrédito em tudo que aconteceu. Jesus está entre nós, é fato. Nós temos inúmeras evidências científicas que comprovam isso. Inclusive, há uns 5 anos atrás, os cientistas estavam brigando para ver qual que era para esse Jesus. Porque, de acordo com os santos estudaram, Jesus não podia ter a pele branca, porque ele era pele negra, porque era... Isso pouco importa. Se Jesus era alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, o que importa para nós? Que ele era uma pessoa iluminada e que a gente, somente nas teorias, não estava conseguindo fazer. É igual matemática. O professor vai lá, explica, faz assim e ninguém entende. A hora que passa um exemplo ou siga o modelo, a gente já sei. E é por isso que Jesus veio. Porque a gente não estava dando conta. Então agora ele veio para a gente seguir o seu modelo. A gente veio para aprender com a sua essência. E o que a essência de Jesus nesse período nos mostra? Que não importa o sofrimento do corpo, passaremos por um período e chegaremos a um recomeço, chegaremos ao alívio da vida espiritual. Claro que não é instantâneo, gente. Não é a gente assim, morreu, acabou, beleza, uhul, vira aí luz, glória a Deus. Não, gente. Nós somos espíritas. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. A gente sabe que depois do nosso desencarne, tem alguns processos que a gente passa antes da gente viver a nossa vida espiritual de maneira plena. E a gente sabe que dependendo da forma como a gente se desligar dessa vida, a gente ainda vai para uma encarnação compulsória para depois, com maior amadurecimento e aprendizado, a gente conseguir desfrutar da plenitude da vida espiritual. Então, nessa mensagem de hoje, nessa semana que nós estamos, que a gente reflita sobre isso. Sempre é tempo de recomeçar. Todos nós temos uma dor dentro da gente, que só a gente sabe. Aquilo que nos incomoda, que a gente tem vergonha de falar para alguém, aquilo que nos machuca, aquilo que a gente às vezes fala e chora, a gente evita de falar para não chorar. Todos nós temos uma dor na nossa alma, no nosso espírito. Mas Jesus vem nos mostrar que sempre é tempo de recomeçar. E se do mesmo modo que as coisas boas passam, as ruins também vão passar. Se ele é o exemplo e venceu, nós também vamos conseguir vencer se a gente seguir, dentre os diversos caminhos, o caminho de Jesus.